Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa. Hoje eu vou falar para vocês sobre a vida e energia. Aulas anteriores a gente já tinha comentado sobre a origem da vida, sobre a vida, as definições de vida. A gente viu um pouquinho também da história da ciência para a gente tentar pegar uma linha de raciocínio, né? E então hoje é sobre vida e energia, tá bom? Eu escolhi esse cenário justamente por isso, para ver se vocês, né? Vamos absorver um pouquinho. Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula sobre vida e energia. Então, tá bom. Não sei se vocês estão lembrados, mas os organismos vivos, os seres vivos, eles são classificados eles podem, né, são divididos, não classificados, são divididos entre unicelulares e multicelulares. Quando nós nos referimos a organismos unicelulares, nós estamos falando da bactéria, nós estamos falando do reino das arqueias. As bactérias e as arqueias são organismos unicelulares, mas isso não significa que eles não estejam bem disseminados, que sua população não seja grande, tá? Não vamos ter essa ideia errada. E os organismos multicelulares, eles já são organismos que vão ser maiores, porque são várias células, então eles vão ser diferentes dos organismos unicelulares, por isso que a gente tem mais enfoque nos organismos multicelulares, porque a gente pode ver, porque são algo que é mais palpável, né, para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Os organismos multicelulares, eles podem ser divididos entre... eles são organizados. Nós vamos ter a célula, dentro da célula nós vamos ter as moléculas que vão constituir as células. Aí essas células, nos organismos multicelulares, vão se dividir, vão se multiplicar, vão se especializar, vão formar tecidos. Esses tecidos, eles formam órgãos. Esses órgãos, né, vamos falar uns órgãos, por exemplo, que nós lembramos do nosso corpo. Nós temos os nossos rins, os fígados, os intestinos, esses são os órgãos, tá bom? E aí, esses órgãos, eles vão formar um sistema, eles vão formar toda essa interligação que nós temos dentro do nosso corpo, todo o nosso funcionamento, todo o nosso metabolismo ali acontecendo, e esse sistema forma o organismo, né? Então, a gente tem isso. Todos, né, os seres vivos, eles estão inseridos a um meio, né? Esse meio pode ser a água, pode ser a terra, né? E nós temos alguns organismos que eles também voam, mas eles também são terrestres. E aí, essa interação com o meio, a gente tem modificações do meio. Vamos pensar na civilização humana, na população humana. A gente destrói, a gente expande as nossas cidades, onde eram florestas, onde tinha ali outras comunidades, e aí a gente acaba modificando esse meio. Nós, aqui no Mato Grosso, nós temos uma grande percepção do cerrado, né, do bioma do cerrado, e aí a gente pode perceber que pouco a gente vê de vegetação que antigamente tinha nas cidades, por exemplo, porque nós tiramos isso, nós modificamos o nosso meio para a gente poder construir as nossas cidades. Os seres vivos, eles vão ser organizados, eles vão ser divididos em população, em comunidades, e ecossistema e a biosfera. Essa classificação, essa divisão que a gente faz dos organismos, nos ajuda melhor a poder estudar eles, para a gente poder melhor saber sobre eles. Vida e energia está muito relacionado com a ecologia, justamente por isso, por essa interação que nós vamos poder estudar dentro da ecologia. Aqui nós podemos, né, essa imagem exemplifica o que eu acabei de falar para vocês. Nós temos a biosfera terrestre, que vai ser tudo isso, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. O ecossistema é o conjunto formado pelas comunidades fatores bióticos, que é os que têm vida, e os pelos abióticos. Vamos já abrir um parênteses aqui. Dentro da biologia, quando a gente tem A na frente, é não. Então, os fatores bióticos, vida, e os abióticos, os sem vida. Aí, nós temos aqui as comunidades, que é a população que habita uma mesma área, né? Aqui nós temos os coelhos, aqui nós temos alguns insetos, aqui nós temos um felino, aqui nós temos os arbustos, né? Esses aqui a comunidade vai ser os fatores bióticos. Somente no ecossistema que a gente vai ver essa relação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Aqui nós temos a população, né? Que vai ser somente um conjunto da mesma espécie que convivem numa mesma área.
Aí a população nós podemos tirar os organismos, né? Indivíduo formado pelo conjunto do sistema. O sistema é o conjunto que realiza determinada função, por exemplo, o sistema nervoso. O cérebro é um órgão, e aí tem o tecido o tecido que formam esse órgão é o tecido nervoso, e aí a subunidade menor vai ser a célula, e aí nós temos as moléculas dentro da célula. Tá vendo como é legal toda essa parte? Quando a gente começa a ver tudo bem certinho, como as coisas se unem, como as coisas vão se relacionar, fica bem legal, né? E aí, nisso a gente tem a biosfera, o ecossistema. A biosfera, o ecossistema é a comunidade e a população. A biosfera, ela vai ser um conjunto de estudo. O conjunto de todos os lugares onde são encontrados seres vivos na Terra constitui a biosfera. Então, nós temos a biosfera, ela vai ser subdividida entre a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. E aí, com isso, a gente pode, né, vai cada vez mais especificando o nosso campo de estudo. Porque dentro da ecologia, a gente tem, nossa, é gigante o estudo. Como vocês podem ver, a biosfera vai ser o conjunto de todos os ecossistemas. Então, se a gente não tiver um campo de estudo bem delimitado sobre o que a gente vai estudar, sobre o nosso objetivo específico, a gente pode se perder no meio de estudo, no meio de todas essas informações, que são muitas informações. Então, o ecossistema, como a gente já viu lá em cima, mas sempre vamos reforçar, vai ser os fatores abióticos. Dentro dos fatores abióticos, nós estamos falando da água, do ar, do solo, da luz, do calor e das substâncias químicas. É importante lembrar, né, que as nossas células, nossas moléculas também têm substâncias químicas, mas nem significa que elas têm vida. E os fatores bióticos, né, os fatores bióticos, como a gente viu, a célula, a interação, os tecidos e assim por diante. Os fatores bióticos, vamos lembrar, nós temos organismos multicelulares, mas nós também temos os organismos unicelulares. É importante a gente também ressaltar os organismos unicelulares, porque eles é importante fonte de estudo, por exemplo, porque tem várias bactérias que elas vão atacar a gente, nós vamos ter várias doenças que são causadas por elas. Então, se a gente tem um estudo sobre essa população de bactérias, sobre sua interação, a gente consegue começar a ver formas de intervenção também. E aí a gente vai entrar agora um pouco mais sobre a ecologia, que a ecologia é um ramo da biologia, né, que vai estudar justamente isso, todas as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Então, isso vai ser ecologia. A ecologia é um ramo enorme dentro da biologia, e a gente vai ver mais pra frente que ela também vai ser subdividida para melhor a gente poder entender, para melhor a gente poder estudar o que a gente quer, o nosso objetivo, né? Então, a biologia significa oikos, né, que vem do grego, que significa casa, e a logia sempre, né, na biologia ou como qualquer coisa, quando a gente tiver a logia é o estudo. Então, esse oikos é o estudo da casa, então vai ser o estudo da inter-relações dos organismos do meio físico. Por que a gente fala casa? Porque é um meio simples de tentar exemplificar o que é ecologia, né? Porque dentro, como a gente pensa, vamos pensar na casa de vocês, a gente tem ali a casa, cada membro da sua família vai ter o seu quarto, por exemplo, e disso dentro vai ter sempre as relações de hierarquia, seu pai, sua mãe, eles trabalham, eles trazem dinheiro para casa, então a gente pode ver toda uma relação dentro desse sistema, dentro da casa. Então, a ecologia, ela vai tentar compreender o funcionamento da natureza, que envolve diferentes campos de estudo. A gente pode ter a evolução, tem a genética, a citologia, a anatomia e a filosofia, tudo dentro da ecologia. Então, como a gente pode ver, a ecologia vai ser um campo enorme dentro da biologia de estudo. Então, a ecologia, ela tem vários campos de estudo, como as comunidades, que a gente já viu que é a comunidade, que vai ser o estudo entre duas ou populações ou mais de diferentes espécies. E tem os estudos somente das populações, por exemplo, um formigueiro com determinada formiga X vai ser isso. E aí nós temos os ecossistemas, que os ecossistemas são os fatores bióticos e os fatores abióticos é esse estudo. Então, aqui eu preparei para a gente um pequeno glossário de ecologia, para a gente poder se localizar dentro dessa matéria, que ela é bem grande, então é importante que a gente conheça os termos para a gente saber o que se especifica cada coisa, tá? Então, vamos começar com espécie, que vai ser a unidade
É o conjunto de indivíduos semelhantes estruturalmente, funcionalmente e bioquimicamente, e que se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis. Então, isso que significa ser espécie, vai ser um conjunto da mesma população, da mesma espécie, que eles vão se reproduzir e vão produzir descendentes férteis. Aqui a gente tem um tigre, uma mãe tigre com seus filhotinhos, coisinha mais fofa, mas que ninguém quer chegar perto, né? E aí aqui a gente tem a população, que é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área num determinado período. Como a gente pode ver aqui, que está bem específico o que é população, uma determinada área, um determinado período. Então, as populações, elas podem ser da mesma espécie, mas elas têm que estar na mesma área, num determinado período, para a gente poder estudar sobre ela. Porque é importante a gente ter delimitado a nossa área e o período o período de tempo que a gente está estudando, porque, né, a população não vai em constante modificação, os indivíduos de um ano, eles podem morrer, então ela vai sempre se renovando. E aí a comunidade, ou biocenose, é o conjunto de população de diversas espécies que habitam uma mesma região num determinado período. Então, a comunidade, ela precisa estar em relação, elas precisam ter trocas de informação, elas vão ocupar uma determinada região, então aí a gente pode ver que elas vão estar interconectadas, elas vão ter relação, entendeu? Como a gente pode ver aqui, por exemplo, essa população de zebra, desses mamíferos, de girafas, elas estão aqui no mesmo local e elas estão competindo, vamos supor, a gente pode ver pelo espaço para poder beber água, porque ali é a única fonte de água que elas têm. Então, a gente já começa o estudo ali numa determinada área, numa área X, e a gente vai a partir disso. Aí nós temos o ecossistema, que ele já é mais abrangente, que é o conjunto formado pelos fatores bióticos e os fatores abióticos. Então, aqui a gente está vendo as vaquinhas, aqui a gente vai ter o clima, né, o tempo, então, o fator abiótico. A gente tem o solo também, onde está, que é um fator outro abiótico. Daí vamos ter as trocas gasosas, outro fator abiótico, mas que tudo se relaciona com os fatores bióticos, com a biologia, né? E aí o habitat, que é o lugar específico onde uma espécie pode ser encontrada, seu endereço dentro do ecossistema. É importante a gente não confundir habitat com nicho ecológico, porque o nicho ecológico é a profissão do organismo no ecossistema. Então, vai ser o que ele representa dentro do sistema. Se, por exemplo, ele é um produtor, se ele é um consumidor, se ele é um decompositor. Então, isso se distingue. Então, a gente tem o habitat e o nicho ecológico. Os dois são coisas diferentes que a gente precisa delimitar quando a gente quiser estudar uma população, uma comunidade, um ecossistema. E aí, a gente tem um ecótono. O ecótono, a gente está falando, é uma região, uma transição entre duas comunidades ou diferentes ecossistemas. Nós podemos pegar aqui, por exemplo, eu moro em Tangará da Serra, no Mato Grosso, e Tangará da Serra tem áreas de transição, tem áreas que são ecótonos, que é a gente, né, a predominante é o cerrado, mas a gente também vai começar a ter a transição com a floresta amazônica. Então, nessa faixa de transição de floresta, de biomas, nós vamos ter o ecótono e vai encontrar um grande número de espécies justamente por essa transição, como um pouco vai misturar, e um grande número de nichos ecológicos. Então, a gente vai ter aí cada um com sua especificação, cada um com o seu trabalho. E aí, nós vamos ver que todo organismo, né, a gente, por exemplo, isso eu acho que fica mais fácil da gente pensar, ele precisa de condições favoráveis para a sobrevivência, né? Ele precisa obter a matéria e energia. Então, basicamente, tudo de organismo vai se resumir entre isso, entre conseguir ter energia para se manter, para se reproduzir, para continuar, né, a ter a sua vida, e esse é o ciclo. Então, a matéria e a energia são obtidas por meio dos nutrientes orgânicos, numa sequência, e um ser vivo serve de alimento para o outro. Essa sequência é chamada de cadeia alimentar. Eu acho que cadeia alimentar também é uma coisa que já está bem clara em nossa mente, né? Porque a gente sempre a gente sempre fala sobre a cadeia alimentar. Então, a gente, na cadeia alimentar, temos os produtores, que eles são os seres que vão produzir seu próprio alimento,
Isso na biologia é chamado de autótrofo. As plantas, por exemplo, essas árvores que vocês estão vendo aqui atrás de mim, são produtores, são seres autótrofos. Então, elas vão captar a energia solar e disso elas vão fazer a fotossíntese. E da fotossíntese elas vão conseguir tirar sua glicose, elas vão conseguir tirar seu alimento, sua energia. Então, as árvores, os autótrofos, eles são essenciais. Na verdade, todo o organismo, todo o nosso ecossistema é essencial. É importante, é que nenhum sistema, não tem como você parar de você tirar um órgão essencial para você e você conseguir viver. Por exemplo, o coração, a gente vive sem um coração? Não, a gente não vive sem um coração, mas a gente vive sem o nosso pulmão. A gente também não vive sem o nosso pulmão, porque a gente precisa de oxigenar o nosso sangue, mas o sangue também precisa ser bombeado. Então, tudo está conectado. Então, não tem como a gente falar, esse organismo aqui não é importante. Claro que ele é. A gente não consegue desconsiderar ele do nosso sistema, do nosso ecossistema, sem você prejudicar uma parte, porque tudo está conectado. Por isso que a gente chama de cadeia, por isso que é teia alimentar, porque tudo está um conectado no outro. Não que esteja sempre conectado diretamente, mas indiretamente a gente vai precisar. Então, os autótrofos, por exemplo, os produtores, eles vão captar a energia do sol, eles vão liberar a água com isso, que aí já vai entrar também no ciclo da água. Outro ciclo que vai entrar também vai ser o ciclo do carbono, porque eles vão capturar esse carbono para fazer parte do seu corpo, para fazer parte da sua matéria. E aí nós temos os consumidores, que eles vão se alimentar dos produtores, os seres heterótrofos, a maioria, né, todos os animais são seres heterótrofos, eles não vão produzir seu próprio alimento, eles vão precisar que alguém produza esse alimento, e no caso, né, são os produtores. Aí dentro dos consumidores, nós temos os consumidores primários, nós temos os consumidores secundários, e nós temos os consumidores terciários. E aí a gente vive, né, a gente nasce, a gente vive, a gente morre. E aí, o que vai fazer com toda essa matéria, né? Que vai, vamos supor, que vai estar ali sobrando. Então, nós temos os decompositores. Os decompositores vão ser as bactérias e os fungos. É importante que a gente saiba que bactérias organismos unicelulares, fungos são organismos multicelulares, e fungo não é animal, e fungo também não é planta. Fungo é o do reino fungi, então ele tem ali seu próprio reino, ele tem sua própria classificação, e ele faz esse papel importantíssimo também, que é a decomposição de toda essa matéria. E fazem, né, essa reciclagem. Então, é importante todos eles, a gente não pode descartar nenhum, falar, quem é mais importante dentro da cadeia alimentar? Não existe isso. Todos são importantes, todos são necessários, porque é um ciclo. E não tem como a gente quebrar esse ciclo e continuar funcionando. Se quebra o ciclo, não continua funcionando. Então, por isso que é importante a gente ter equilíbrio, por isso que é importante também a gente discutir essa parte de ser ecológico, de ser correto, da gente manter o equilíbrio com a natureza. É claro que a gente não pode ser hipócrita de falar, mas tirou a cidade e tá, a gente precisa de um lugar para viver, só que a gente precisa arrumar um jeito de compensar o que a gente está tirando. A gente precisa também ter um equilíbrio, né? Porque senão, mais para frente, no futuro, o que vai sobrar para os nossos filhos? O que vai sobrar para os nossos netos, entendeu? Então, é importante que a gente tenha um pensamento a longo prazo, que a gente só não pense, agora tá bom, agora a gente tem. Mas a gente já está começando, faz muito tempo racionamento de água, a gente fala sobre a importância disso. Então, é sempre importante a gente começar a pensar de uma maneira mais crítica em relação ao que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente, porque a gente precisa dele. É uma questão de sobrevivência, porque sem ele a gente não vai viver. Não é porque, é ecologicamente correto, não, é sobrevivência da nossa própria espécie. Então, a gente precisa a gente precisa ter o equilíbrio para a gente conseguir continuar a proliferar com a nossa espécie, entendeu? E a gente viver de uma forma boa, né? Sem passar necessidade. Então, é importante a gente já começar a pensar nisso, tá? Mesmo que tá novo, é assim que a gente vai conseguir mudar o nosso mundo para melhor. Então, aqui a gente fala, certo, da cadeia. Os produtores, né, vão produzir o alimento, daí tem os consumidores primários, que, por exemplo, aqui na imagem tem essa planta aquática, que ela vai fazer fotossíntese, que ela vai incorporar o carbono no seu corpo, que ela vai produzir seu próprio alimento, daí vem um peixinho lá, que é herbívoro, né, os herbívoros, eles vão ser os consumidores primários, eles vão se alimentar dessa planta,
Por exemplo, a larva de inseto também, os zooplânctons, alguns caramujos, eles fazem isso. Aí vem lá o sapinho comer a larvinha. Aí tem algum peixe que é carnívoro, vai comer o peixe que é herbívoro. Temos a tartaruga, que pode se alimentar dos zooplânctons, que pode se alimentar dos caramujos. E aí, lá em cima da cadeia alimentar, que tem um consumidor terciário, que daí ele pega e se alimenta, pode se alimentar do sapo, pode se alimentar do herbívoro, ou mesmo pode se alimentar do cara. Então, essa é a cadeia alimentar. Vocês lembram que também tem imagens das pirâmides, tem a base, e lá em cima, no topo, tá os consumidores terciários, que a maioria das vezes são carnívoros, né? Em sua total, são carnívoros. E aí, a gente tem uma coisa que tá toda nessa cadeia alimentar, tem toda essa energia, e aí a gente tem os ciclos biogeoquímicos, que eles também são essenciais, como tudo, que garantem a reciclagem de elementos químicos no meio. São ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com seres vivos, ou seja, garante que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Os principais ciclos biogeoquímicos, que será o conteúdo da próxima aula, são o carbono, o ciclo da água, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Esses cinco são os mais importantes, porque sem ele não há vida. Tudo que a gente conhece que é vivo, que tem vida, é formado de carbono. E a gente sabe que a água também é completamente essencial, que pela teoria, né, lá do caldo primordial, a vida veio da água e hoje a gente também usa água para tudo. O oxigênio que a gente respira e o nitrogênio também, que sem o nitrogênio não seria possível a vida, por exemplo, as bases nitrogenadas, né, que a gente conhece, não seria possível. Então, a gente vai estudar, a gente vai enfocar esses ciclos, porque são considerados os essenciais dentro do nosso ecossistema, tá bom? E aí, aqui tem um mapa mental rapidinho, que tá falando da água, mas isso a gente vai adentrar na próxima aula. Vocês vão ver tudo isso bem certinho. O ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Não são ciclos difíceis, não precisam se preocupar, que a gente vai falar sobre eles de uma forma bem sucinta, bem simples, e espero que vocês entendam. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só falar com a gente, mandar um e-mail, que a gente está à disposição de vocês, tá bom? Beijos, fiquem bem e até a próxima aula.